Irmos celebrar esta festa da Assunção, o dogma de fé. Quando a igreja diz que é dogma de fé, é algo que para nós católicos é algo decisivo, né? Maria de verdade é aquela que, com certeza, por causa dos méritos dela, de toda a sua vida, de ter sido concebida sem o pecado original, ou seja, nela não houve o pecado, depois de conceber o filho e dar à luz e continuar pura, sem quebrar o ímen, sem corrompê-la. Assim a igreja proclama de verdade que Maria também subiu ao céu incorrupta, o seu corpo não se desfez. E que Deus já a acolheu. Vocês sabem que quando nós morremos, nós não vamos direto para Deus, direto. Nós depois de um tempo, haverá o julgamento, e só depois do julgamento é que iremos para o céu ou para o inferno, né? Maria não passou por isto. Por quê? Isso, irmãos, foi um dogma que foi proclamado pelo Papa Pio XII, em 1950. Em novembro de 1950, mas isso, a tradição da igreja já falava a respeito disso. Já desde os primórdios da igreja, no século 2, 3, 4 e assim por diante, sempre os santos padres da igreja falaram desta que é de verdade a Virgem Maria, a figura dela. E cada um de nós, na verdade, devemos a cada dia nos reverenciarmos a ela, porque de fato ela é uma de nós, mas que foi elevada, como diz o salmo de resposta: à vossa direita se encontra a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. É a Virgem, ela é a mãe, a esposa, a rainha, que na verdade já está junto com o Pai. E por que nós dizemos isto? Por que a igreja refletiu isso? Por que a igreja coloca isto? Isso são realidades dos homens? Não. Sabe quem que falou primeiro desta realidade de Maria? Maria foi uma mulher diferente de todas as mulheres. De todas. Sabe por quê, irmãos? Porque Maria, quando o anjo Gabriel visitou a Virgem Maria, o que o anjo disse? A primeira palavra que o anjo disse a esta mulher, um anjo, não foi qualquer um, não foi um ser humano, foi um anjo. Aliás, nem anjo, arcanjo, porque foi o arcanjo Gabriel, aquele que é enviado por Deus. E ele disse: ave cheia de graça. Isso é espetacular. Só nisso, irmãos, Maria já se diferencia em muito de cada um de nós. Ao dizer para ela, ave cheia de graça, Maria, vocês sabem o que significa estar cheio? Quando está cheio, está pleno. Um copo de água pleno, cheio, não cabe mais água. Não é verdade? Assim é Maria. Ela está plena da graça. Nós temos a graça de Deus? Temos. Mas em nós, irmãos, a porção da graça é pequena. Nós recebemos, cada tempo, nós recebemos a graça de Deus. No batismo nós recebemos a graça de Deus. Na Eucaristia nós recebemos a graça de Deus. Escutando a palavra, nós recebemos a graça de Deus. É pouco e pouco. Nós temos um pouquinho da graça, mas nós não somos plenos da graça. Sabe por quê?
porque ainda nós pecamos, né? Porque ainda, muitas vezes, por mais que Deus nos dá a graça, nós muitas vezes perdemos estas graças quando buscamos outras coisas. Em Maria não aconteceu isto. Por isso que Maria, hoje, nós celebramos esta festa, e estas palavras que hoje estão aqui, elas comprovam também. Não foi só o anjo Gabriel que disse isso. Isabel também disse isso. Aliás, Deus preparou com tanto carinho a obra de salvação, porque vocês sabem que quando o homem e a mulher pecou, quando Adão e Eva pecou, Adão e Eva fizeram uma escolha. Qual a escolha de Adão e Eva? Dizer não para Deus. E se afastaram de Deus. E a figura de Adão e Eva é a figura de cada um de nós. A segunda leitura que nós escutamos da carta de São Paulo aos Coríntios diz isto: por um homem entrou o pecado no mundo, e com ele todos os pecados. Mas para um homem entrou a graça. Quem é este homem? Cristo. Certo? Só que assim como Deus, depois que o homem pecou, Deus foi preparando o caminho para enviar o seu Filho. Deus também preparou o caminho para enviar a Virgem Maria. Tudo aquilo que está contido no Evangelho de hoje, não foi só dito a Maria, mas também foi dito antes. Os profetas e os reis e outras pessoas disseram aquilo que Isabel disse a Maria. Vocês sabem, aqui está falando um pouco da Arca da Aliança. Nós ouvimos na primeira leitura, né, que começa dizendo assim: abriu-se o templo do Senhor, o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a Arca da Aliança. O que significa esta arca? Vocês sabem que no povo de Israel existia a Arca da Aliança. O que seria esta arca? A presença de Deus no meio do povo. Como que era feito esta arca? Está lá escrito na Escritura. Ela era feita de uma madeira acácia. E sabe por que a madeira acácia? Porque a madeira de acácia, ela dura. É uma madeira que dura séculos. Não acaba. Não acaba. Ela era revestida de ouro, e dentro dela existia alguns sinais que eram importantíssimos. Quais eram esses sinais? Primeiro, as tábuas da aliança, a Torá, a palavra de Deus. Existia também uma urna dentro da arca que tinha o pão ázimo, que significa o pão da vida. E tinha também um cajado, o cajado do sacerdote que brotou. Estavam esses sinais dentro da arca, e nestes sinais estavam contidos, na verdade, estava contido a presença de Deus. O povo de Israel, onde estava a arca, proliferava, crescia. Quando Davi foi receber a arca em Jerusalém, o que aconteceu a Davi? O que Davi disse? Justamente o que Isabel disse para Maria: de onde me vem que o meu Senhor me venha visitar? A arca é a presença do Senhor no meio do povo, e por isso quando a arca chegava, ele dizia isto. Foi o que Maria, o Isabel, disse à Virgem Maria. Porque a Virgem Maria é a presença de Deus no meio do mundo. Por quê? Porque nela existe, primeiro, a palavra de Deus feito carne, Cristo.
Nela existe o Cristo, que é o pão da vida. E nela existe o verdadeiro e sumo sacerdote, que é Cristo. Por isso, Isabel, de onde me vem que a mãe do meu Senhor me venha visitar? E Isabel diz uma coisa que Davi fez. Quando Davi recebeu a arca lá em Jerusalém, ele pulava e dançava de alegria na frente da arca, para acolher a arca, porque era a presença do Senhor. Isabel diz assim: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando eu ouvi a tua saudação, a criança pulou. João Batista, como Davi, pulou de alegria no seu ventre. Irmãos, é impressionante isto. E é tão impressionante que estas coisas aconteçam, porque são os mistérios de Deus. E os mistérios de Deus que se manifestam de que maneira e de que forma? De maneira velada, escondida. Deus não gritou. Deus não fez grandes coisas, mas no silêncio, na pequenez, na simplicidade, Deus agiu. Agiu na figura de quem? De uma mulher simples, pobre, pequena, mas que dentro de si tinha um tesouro enorme. Carregava com si e dentro dela toda a salvação, o projeto do amor de Deus no mundo. Por isso, o Magnificat de Maria. A minha alma, Maria, irmãos, ela não se eleva, ela não exulta para promover ela mesma, mas ela exulta e bendiz, dizendo: foi o Todo-Poderoso que fez isso em mim. Por isso, irmãos, hoje a igreja celebra isto, a vitória da Virgem Maria aos céus, assunta. Maria que fala e bendiz de Deus, e fala do projeto de Deus. E esse projeto, irmãos, que não acabou. Sabe por que não acabou? Sabe esta imagem do Apocalipse? Esta imagem do Apocalipse tem uma homilia do Papa Bento XVI que é magnífica a respeito desta passagem do Apocalipse, que fala da Arca da Aliança, que fala desta imagem do céu que se abre e que a arca que desce. Esta imagem da mulher vestida com o sol é a Virgem. Assim como a arca era dourada, era de ouro, de acácia e ouro, assim a Virgem Maria é a mulher vestida do sol. O que significa vestida do sol? Vestida de Deus. Esta mulher que dá grávida, é claro que esta imagem do Apocalipse não diz só de Maria, diz também da igreja, mas de uma maneira excelente a Virgem Maria. Nós sabemos que durante o nascimento do menino Jesus, quanto sofrimento, quanta dificuldade, quantas situações difíceis Maria teve que enfrentar junto com o seu filho. Essa dualidade que existiu desde sempre, desde lá do Gênesis, quando Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A partir disto, irmãos, a igreja sempre foi perseguida. Maria foi perseguida. O seu filho foi perseguido. Há uma dualidade, e esta dualidade não terminou. O Papa Bento fala a respeito disto. Na época, quantos reis, Herodes, Nero, Diocleciano, tentaram destruir a igreja, o martírio, quantos martírios.
e na figura de uma mulher. É a figura do dragão que corre atrás da mulher para tentar devorar o seu filho, para matar o seu filho. Quem é o seu filho? Jesus Cristo. E Cristo até hoje, no mundo de hoje, e depois dos Neros, depois de tantas coisas, apareceu outros dragões, como foi o nazismo, como foi o Stalin. E depois dessas realidades apareceram outras. Sempre aparece na igreja. Até hoje, irmãos, muitas pessoas ainda continuam falando: a igreja já tem que mudar, a igreja é retrógrada, a mudar, até cumprir mandamento. Que bobeira é isto? Para que isto? Isto quem diz não sou eu. Isto quem diz é o Papa Bento XVI. Numa homilia fantástica a respeito deste dia. E que nos convida, irmãos, de verdade, também nós, a nos reverenciarmos e a não desistirmos. Sabe por quê? Porque esta mulher, embora sendo frágil, embora sendo pequena, mas que dentro dela existe algo que é grandioso, que é a presença desse Deus que vence o mal. Esta realidade, irmãos, do céu, é uma realidade não só para Maria. A realidade do céu é uma realidade para cada um de nós. Assim como Maria, nós também somos chamados a um dia a estarmos no céu, a estarmos diante de Deus. E a podermos também cantar como ela, que de verdade o Senhor fez grandes coisas e faz grandes coisas em cada um de nós. Por isso não tenhamos medo, mas confiemos em Maria e peçamos a intercessão dela, porque assim como ela foi toda de Deus, por isso cheia de graça, toda de Deus, nós também sejamos todos de Deus, para podermos também contemplar com ela a glória do Pai.